cada um de vocês em nome do Senhor Jesus Cristo, o verdadeiro Deus. Queremos agradecer a Deus pela vida, assim como esta oportunidade que nos é dada para podermos estar sintonizados neste canal, para sentirmos o calor e da luz do entardecer. Dizer que nós aqui estamos bem pela graça de Deus, e quero acreditar que vocês também estão bem pela mesma graça. Precisamente neste momento da pandemia global, em que todo mundo está como que agitado, assolado, e as vidas estão sendo dizimadas, semeando luto em todo lado. Quero acreditar que o bom Deus está a desamparar. Nós também estamos sendo amparados pela sua graça. E queremos acreditar que vai continuar nos amparando, sabendo que Ele sabe o que é melhor para nós. Como dizia o Paulo, que estava como que entre tudo estava bem para ele partir, assim como continuar em vida natural. Gostaríamos de aproveitar este momento para enviar os nossos cumprimentos aos nossos amados e prezados irmãos espalhados por este Moçambique grande, aos irmãos precisamente que estão nos ouvindo de Cabo Delgado, os que estão nos ouvindo de Nhassa, Nampula, Zambezi, Sofala, Manica, Inhambane, Maputo, e logicamente aqui na província de Tete. Certamente, embora que os cultos foram interditos, mas isto não significa que estamos desconectados com Deus. Isso não retira a nossa ligação com Deus, porque a nossa ligação trata-se de uma ligação individual. Como sabemos, as Escrituras dizem que Enoque andou com Deus. Ele era precisamente um indivíduo, mas este indivíduo estava conectado com Deus. Não houve nada que podia lhe desconectar deste Deus em que ele havia se familiarizado. E eu estava a pensar que Satanás pensou que por não haver cultos, ele imagina ou imaginou que talvez não haveria alguém que estaria preparado para o arrebatamento. Talvez pensou que ele ia impedir o arrebatamento por não haver alguém preparado. E visto que, como o profeta diz, que o diabo detesta os cultos, e a sua luta é mesmo de tentar impedir que haja cultos, pensando que talvez por
não haver cultos, a noiva não estaria preparada. Mas a verdade é de que a noiva estará preparada independentemente o que vier, o que for, porque a noiva foi predestinada, a noiva foi eleita antes da fundação do mundo e não há nada que pode impedir para que a noiva não esteja preparada. Ela já foi prevista. Faz-me lembrar naquela pré-apresentação da noiva em que ela apareceu marchando no ritmo da palavra. Só a noiva, ela está conectada com o noivo, como estávamos a falar quando estávamos a nos despedir na sexta-feira, falando a respeito daquela donzela que havia saído dos Estados Unidos da América para a Itália para fazer um certo curso. Só os jovens foram levados como que um pequeno grupo e estavam na Itália fazendo este curso. Todavia havia uma donzela que estava na frequentação, que havia se prometida, anelada, com um certo rapaz, e este rapaz acabou ficando nos Estados Unidos da América. Só quando ela estava na Itália, todas as tardes, ela ia no jardim, olhava ao pôr do sol em direção aos Estados Unidos da América, e quase diariamente essa donzela fazia isso. E um certo trabalhador foi a vigiando, vendo o que ela fazia cada dia, porque o resto dos jovens, depois das aulas, saíam, iam nos bailes, iam em lugares diferentes beber e fumar, se abraçando, se puxando ao longo dos corredores. Mas esta donzela estava bem separada, porque ela estava comprometida com um jovem que havia ficado nos Estados Unidos da América. Só um certo dia, este trabalhador quis saber por que ela era tão diferente. É quando ela disse que eu sou diferente porque estou comprometida com o jovem que eu deixei nos Estados Unidos da América. É quando ela tentou explicar que nesta direção em que eu estou olhando, há um país, naquele país, há uma cidade, naquela cidade, há um bairro, naquele bairro, há uma casa. Nessa casa encontra-se o meu namorado. Portanto, o meu coração almeja, anela o dia em que vou concluir o meu curso e irei ter com o meu namorado. E ela se conduziu de uma maneira especial, diferente, sabia que ela estava comprometida. É precisamente isso que se espera neste momento em que os cultos foram interditos, estamos nas nossas casas. Não é um momento em que você vai se desconectar de Deus e se conduzir como o mundo se conduz. Todavia, saber que você está comprometido com a palavra. E como estávamos a dizer, dizendo aos irmãos que esta donzela que sempre olhava ao pôr do sol, é o que nós também devemos fazer. Cada manhã, quando você acorda, olhar ao redor, como já fomos informados pelo mensageiro que o arrebatamento vai ser num dia claro, onde não haverá nuvens e essas coisas todas. Só aquele que está ansioso de ser arrebatado, esperando esta mudança brusca que virá,
todas as manhãs tem que acordar e reparar no céu se este dia pode ser hoje, porque estamos comprometidos, anelamos com o Filho do Deus vivente, e cada um já tem o anelo que é o batismo do Espírito Santo, esperando aquele dia em que o Senhor virá para nos tirar do Éden satânico. Esta noite, pela graça de Deus, vamos continuar com esta mensagem que demos a introdução precisamente no domingo, o Éden satânico. E gostaria talvez de ler de novo no livro de Gênesis 3 para continuarmos a ler esta mensagem. Gênesis 3, estou a ler a partir do versículo 3. Ora, a serpente era mais astuta que todas as alimárias do campo que o Senhor Deus tinha feito. E esta disse à mulher: é assim que Deus disse: não comereis de toda a árvore do jardim? E disse a mulher à serpente: do fruto das árvores do jardim comeremos, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus: não comereis dele, nem dele tocareis, para que não morais. Então a serpente disse à mulher: certamente não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se abrirão os vossos olhos e sereis como Deus, sabendo o bem e o mal. E vendo a mulher que aquela árvore era boa para se comer e agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento, tomou do seu fruto e comeu, e deu também a seu marido, e ele comeu com ela. E o Senhor abençoe a leitura da sua palavra. Talvez uma pequena oração. Ó Pai Santo, o Deus de toda a carne, aquele que conheceu o fim desde o princípio. Aqui estou, Senhor, com toda a minha debilidade humana, para pedir ao Pai que me santifique para esta obra que está em minha frente. O seu povo ansioso esperando para ouvir alguma coisa, para comer do pão da vida. Senhor, como foi dito que onde estiver o cadáver, ali unirão as águias. Te rogo então, Pai, em humildade, que o Teu Espírito Santo possa lidar com cada um de nós. Cura, Senhor, todos aqueles que estão doentes. Perdoe, Senhor, os nossos pecados. Dê-nos energias e força para continuarmos nesta jornada, para caminharmos com Deus, independentemente se estamos aos sós. Da mesmíssima maneira que Enoque andou com Deus. Ajuda o seu povo, Senhor, neste momento em que estamos condicionados. Ajuda, Senhor, cada família para ser capaz de trazer, Senhor, cada pessoa embaixo desta luz e ouvir a palavra. Que a coluna de fogo possa pairar em cada casa, ajudar a cada um, Senhor, nos seus desafios diários, as suas batalhas, as suas necessidades. Ó Jeová Jireh, prove, Senhor, ao seu povo que eles precisam nesta jornada terrena. Comece conosco e termine conosco. Em nome do Senhor Jesus Cristo te peço para a tua glória. Amém.
Graças a Deus estamos a continuar, como acabei de me referir, com esta mensagem, o Éden satânico. Eu tenho a certeza de que está a ser uma bênção e vai ser uma bênção. E tive alguns comentários de alguns irmãos, que Deus abençoe a cada um. Esses comentários acabam também nos fazendo bem, encorajam-nos para sabermos que não estamos já a nos esforçar em vão. Estamos precisamente no parágrafo 23, onde o profeta diz as seguintes palavras: as pessoas ignorantemente adoram a Satanás, querendo que estão adorando a Deus. Conforme estamos sobre aviso por profecia em 2 Tessalonicenses, e ele diz: vamos obtê-lo um momento, se posso rapidamente. Depois ele vai e lê, e diz: lê-se as seguintes palavras. Aqui tenho a escritura: ora, irmãos, rogo-vos pela vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e pela nossa reunião com Ele. Vê a vinda do Senhor e o ajuntamento com Ele. Como Deus recolherá seu povo a Ele nos dias finais, a reunião da gente do Senhor. Não a igreja, ao Senhor, o ajuntamento com Ele. Que não vos movai facilmente do vosso entendimento, nem vos perturbeis, quer por espírito, quer por palavra, quer por epístola, como de nós, como se o dia de Cristo estivesse já perto. Paulo está a tentar lhes mostrar o que seria na vinda do Senhor. Ninguém de maneira alguma vos engane, porque não será assim sem que antes venha a apostasia. Só antes da vinda, nas vésperas da vinda do Senhor, viria a apostasia. E é isso que já tentamos mostrar, é isso que temos hoje no mundo. E se manifeste do pecado o fio da perdição, o qual se opõe e se levanta contra tudo o que se chama Deus ou se adora, de sorte que se assentará como Deus no templo de Deus, querendo parecer Deus. Esse Satanás se assentará no templo de Deus, querendo ser Deus. Se é que ele vai assentar, certamente poderá ser adorado. E ele já está sendo adorado. Esse engano da igreja hoje, vem? O filho da perdição, o diabo. Então as pessoas adorando a Satanás neste dia, pensando que estão adorando a Deus. Porém estão lhe adorando através de um credo. É desta maneira que o diabo é adorado. Desde que haja um credo que é colocado naquela igreja, que não é a palavra de Deus, toda aquela adoração já é satânico. E ele diz: denominações feitas pelo homem e credos que têm trazido as pessoas direito ao maior engano que o mundo jamais tinha conhecido. Não importa quanto a palavra de Deus prometida para este dia é pregada e vindicada, eles nem assim creem. Então, por quê? Nós perguntamos por quê? Por que não crer quando Deus disse que Ele faria certas coisas e as faz? Mesmo assim, voltam suas costas e se retiram. Porque sempre quando Deus dá alguma promessa, Ele é obrigado para cumprir com aquela promessa. Como estávamos a tentar mostrar,
como é tão importante adorar a Deus no caminho provido por Deus no tempo em que você está a viver. E não é simplesmente dizer que estou a adorar ou simplesmente que faço parte da igreja, como já tentamos mostrar, mas é adorar a Deus segundo a promessa que Ele estabeleceu para cada era. Os que adoraram Deus de uma maneira verdadeira nos dias de Lutero foram aqueles que creram que o justo viverá pela fé. E as coisas vão subindo assim. E aquelas escrituras que são magnetizadas, aquelas escrituras que são feitas a carne naquele dia em que um crente está vivendo. Podíamos dizer o seguinte: quando Deus levantou a Moisés, Moisés não podia vir com a mensagem de Noé. Vamos dizer que alguém que construiu a arca nos dias de Moisés não estava a adorar a Deus de acordo com a vontade de Deus. Porque a vontade de Deus naquele momento de Moisés, a vontade era de sair do Egito. Qualquer um que queria adorar a Deus perfeitamente tinha que lutar para sair do Egito. Nos dias de Noé, quando aquela mensagem estava em vigor, construindo a arca era adorar a Deus de uma maneira adequada ou verdadeira. É aqui onde estávamos a tentar mostrar que o diabo não se espanta porque alguém crê que existe Deus ou vai à igreja, mas ele se espanta quando alguém se inserir no programa que Deus predestinou para aquela era específica. Porque veja como o diabo acabou de distanciar as igrejas do arrebatamento. Porque a verdade é de que as igrejas estão distanciadas do arrebatamento. Porque nós sabemos que tudo que precisamos para o arrebatamento se encontra nos livros e nas cassetes, que é a mensagem da hora. Automaticamente aqueles que a rejeitam estão a rejeitar o arrebatamento que tanto propelam e almejam e tentam dizer que estamos à espera do arrebatamento. Meu Deus, por isso o crente que teve graça de ver o cumprimento das Escrituras nesses últimos dias achou tamanha graça. Devíamos andar com toda a humildade gratos por termos achado esta graça de vermos o programa de Deus para o dia em que nós estamos a viver e termos acesso ao que vai se requerer para ser arrebatado, os livros e as cassetes do profeta mensageiro. Da mesmíssima maneira que aqueles que estavam inseridos com aquele trabalho que Noé estava a fazer, são esses que tinham achado graça também para escapar o dilúvio. Sim, vamos continuar. E é tal como, sim, quando Deus disse que Ele faria certas coisas e as faz, mesmo assim voltam suas costas e se retiram. E se retiraram. Tal como Eva sabia que o que Deus disse, Deus faria, porém virou suas costas a isso para atender ao que Ele tinha que dizer. Apenas recorde, em outras eras sempre tem sido a mesma coisa. Em cada era, sempre acontece que Satanás trata-se de pervertir-lhes essa palavra a eles, fazendo-lhes ver alguma outra era. Note quando Jesus veio, vê?
Satanás estava neste grupo de mestres judeus e rabis e sacerdotes, tratando de dizer-lhes que guardassem a lei de Moisés, quando a própria palavra diz que naquele dia o Filho do Homem seria manifesto. Está a ver o que este engano que acabou arrastando a maioria das pessoas quando Jesus veio na terra. Enquanto que Jesus estava lutando para fazer com que as pessoas entendessem a mensagem daquele dia, esses mestres judeus, rabis e sacerdotes estavam lutando para levar as pessoas para ainda guardarem a mensagem de Moisés. Embora que a mensagem de Moisés havia falado a respeito da vinda do Messias, o profeta que devia vir, mas eles se colocaram entre o Messias e tentaram dizer às pessoas que o que nos interessa é guardar. Até vieram e disseram: nós conhecemos a Moisés, nós não conhecemos este homem. Mas a verdade é que eles não conheciam Moisés como deviam conhecer, porque Moisés havia falado a respeito do Messias. É o que as pessoas dizem hoje. Eles dizem: eu conheço Jesus, não tenho nada a ver com essa coisa de Elias ou essas coisas da vinda de um profeta. Mas não conhecem Jesus na totalidade, porque o próprio Jesus falou a respeito da vinda deste profeta. É Jesus que falou a respeito da sua vinda. É Jesus que permitiu que ele fosse fotografado com ele. Jesus é aquela luz que está ali em cima da cabeça do profeta. Mas o que as pessoas dizem? Dizem: eu conheço a Jesus. Mas não é verdade, porque Jesus falou a respeito da vinda deste mensageiro, da vinda desta mensagem. Mas é simplesmente um engano que o diabo tenta levar as pessoas para pensarem que estão a adorar a Deus, olhar para trás e dizer que eu creio em Jesus, porque nos dias em que Jesus esteve aqui na terra, ninguém queria, era uma percentagem muito pequena que creu nele. Mas hoje em dia todo mundo crê em Jesus, porque não é nesta era em que ele se manifestou em carne humana. Só tem sido um desafio muito grande para que as pessoas creiam naquilo que Deus está fazendo no tempo em que as pessoas estão a viver. Adorar a Deus fora deste programa do seu dia é adorar a Deus em vão, como ele disse que em vão me adoram. Meu Deus, o Senhor tenha pena de nós. Vou continuar. Está a ver? Vê que ele se daria a conhecer. Assim eles estavam tratando, contando que lhes mantivesse religioso e na lei de Moisés. Vêem o que ele fez? Estava tratando de dizer: essa parte da palavra é exatamente correta, mas esse homem não é essa pessoa. Está a ver? É uma das coisas que talvez acaba arrastando pessoas para o erro. Que o Senhor tenha pena de nós. Não quer dizer que os judeus não queriam que o Messias viria. Eles acreditavam que o Messias viria. Todavia, eles não quereram que esse Messias prometido nas Escrituras era Jesus, aquele que lá se encontrava entre eles. E é verdade que você pode tomar e mostrar a alguém que Deus prometeu aqui que vai nos enviar um profeta. Pode acreditar que sim, há de vir, mas se você tenta já e mostrar que esse profeta que eu estou a falar já veio, é este. Meu Deus,
Sim, sempre quando a palavra de Deus se torna carne, ela é negada ou repudiada. Quando Jesus se tornou carne, que a palavra, as pessoas tomaram pedra para lhe apedrejar. Só quando a promessa de Deus se torna carne, é manifesta, se revela perante as pessoas num corpo humano, poucas vezes aquela palavra é aceita. Mas quando ainda está na forma de papel, todo mundo diz que sim, o Messias, podiam dizer sim, o Messias já de vir, mas não é este aqui. Mas era aquele, a mesma palavra que estava em forma de papel, já tinha se tornado homem. E é aqui onde se torna muito difícil para o homem querer no outro homem. É muito difícil para o homem querer no outro homem. Mas é ali onde o eleito tem achado graça de ir além do véu que está em sua frente, de ir além, atrás do homem que talvez está a falar e ver a parte divina que está a influenciar a fala daquele homem. Como aquela mulher de Samaria, ela não terminou só em ver o homem que estava a conversar com ela, mas foi além, viu o Messias. Esta graça que se precisa, essa diferença que existe entre um eleito e não eleito. O eleito tem essa graça de ir além do véu e ver a glória de Shequina que está por atrás do véu. E ele vê Deus e o adora. Continuando. Estava tratando de dizer, essa parte da palavra é exatamente correta, mas esse homem não é essa pessoa, vê? Qual enganador é ele? Esse é verdadeiro dia de decepção. O dia em que nós estamos a viver é dia de decepção. Realmente, amados, estamos a viver no dia de uma grande decepção. Eu não sei se talvez poderei ir um pouco em frente do meu pensamento aqui, mas a verdade é de que estamos a viver num momento de grande decepção. Imagine alguém vai a esses bruxos, chega lá, é dado os encantamentos necessários e ele volta operando milagres através de bruxaria. E ele se intitula de um profeta. E arrasta milhares de milhares ao redor do mundo à sua atrás, pensando que é Deus que está lhe usando, pensando que é a inspiração de Deus, sem saber que não tem nada a ver com Deus tudo aquilo que ele está fazendo. É simplesmente uma bruxaria, é simplesmente encanto de diabo. E pessoas que talvez vão manufaturar milagres, como se houvesse acontecido algum milagre. Vamos dizer, faz-me lembrar daquele assunto que eu estava a ouvir a respeito deste famoso pastor e profeta na África do Sul, que vai recrutando pessoas e dando dinheiro. Eles vêm no culto como um coxo, senta ali numa cadeira de roda, e como não conseguisse andar, ele passa por ali, coloca as mãos, as pessoas estão a levantar, estão a saltar, e essas coisas todas, até ir além de tentar
manufaturar um milagre de ressuscitar alguém. E tudo avergonhado, descobrir que a pessoa não era cega, a pessoa não era coxa, a pessoa não estava doente, mas é alguém que foi dado dinheiro. Para não falar de invenções, imitações de discernimento em que as pessoas vão, dão os seus dados, o profeta chega na congregação, já conhece a quem ele vai citar. E eu vejo fulano do lugar X, uma pessoa que veio desta maneira, daquela maneira, subiu assim, assim, assim. Essa pessoa chama-se fulana. E no instante a pessoa está a levantar, está a vir. E todo mundo começa a bater palmas, aplaudindo que Deus está no profeta, revelando os segredos dos corações. Enquanto que é uma invenção barata. Está vendo? É um grande engano. E se a pessoa não está assim, digamos, informada, é aquilo que eu estava a dizer, que, irmãos, se não tivesse sido por causa desta mensagem, como é que você podia saber que o falecido T.B. Joshua não era o verdadeiro profeta? Como é que você poderia saber que esses todos... eu lembro falando deste famoso profeta que está aqui ao nível nacional, aquele nosso amigo que uma vez esteve na cadeia. E eu ouvi uma vez a dizer que eu gosto de mulatas. Imagine um profeta esse a dizer que gosta de mulatas. Você começa a ver que isto aqui está além de engano. Eu não sei o que pode se chamar. Uma pessoa casada ou divorciada, não sei lá. Sim, divorciada e ainda tira uma expressão dessa, um profeta. Como não bastasse, vai apanhar pessoas à sua traje, aplaudindo, dizendo que homem de Deus. Realmente estamos a viver num momento de tal engano, que se não fosse a graça de Deus, como Deus disse que eis que vos envia o profeta Elias, ele nos enviou somente aqueles que tiveram graça de serem enviado o profeta Elias. E como é que você sabe que ele foi enviado para você? Quando você tiver graça suficiente para o receber de bom grado. Meu Deus, Deus tenha pena de nós, Deus tenha pena do nosso país, tenha pena do mundo inteiro. Mas como que as pessoas poderão sobressair ou sair neste engano? E ainda vamos tentar mostrar, amados, este mundo em que nós estamos a viver, estamos a falar do Éden satânico. Estamos a tentar mostrar que este mundo inteiro é jardim do diabo. Onde, se é jardim do diabo, certamente os trabalhadores daquele jardim, os destacantes, jardineiros, todos eles fazem parte dessa economia diabólica. Ainda vamos chegar até lá. Vamos como que caminhar com passos de camaleão. No parágrafo 28, tem sido e agora é Satanás estabelecendo seu reino na terra. Esse é exatamente o porquê ele o está fazendo, porque deseja estabelecer o seu próprio reino como um homem de negócio que não é um cristão. Sim, ele, o diabo, está estabelecendo o seu reino aqui na terra. Esta terra toda ela é o Éden de Satanás. É o jardim de Satanás. É por isso, amados irmãos, temos essa coisa, como dizem, de entrar em aliança com o diabo. E você vai notar que realmente
a maioria das pessoas que se destacam, independentemente em que área, a maioria dessas pessoas entram em aliança com o diabo. Por que deve-se entrar em aliança com o diabo? Porque este é o seu reino. Oh, meu Deus. Isto acaba nos fazer compreender por que este mundo se tornou tão traiçoeiro. E o crente, quando estiver a andar, tem que andar sabendo que você está a andar no jardim de Satanás. Os males, as enfermidades, a incerteza, todo tipo de mal que você pode imaginar está neste jardim satânico. Se alguém quer se destacar, estamos a dizer destacar-se como um músico, tem que entrar em aliança com o diabo. Porque o diabo é dono. Se não entra em aliança com o diabo, não vai se destacar. Para ser um jogador de renome, tem que entrar em aliança com o diabo. Porque este mundo é jardim do diabo. Para ser um político de destaque, até para ser algum desses profetas, entram em aliança com o diabo. É aquilo que acontece que às vezes estão ali, acontece uma situação onde morre muita gente. E estava a ouvir uma situação desse acidente que aconteceu, que dizimou 32 pessoas. Ainda estamos a procurar para ver se podemos apanhar o depoimento deste outro homem que dizem que é motorista, que acabou saindo a dizer que tudo isso aqui é oferenda para o diabo. Segurança, o nosso entrevistado vai ter que tapar o seu rosto com o chapéu e uma máscara e óculos para que vocês não possam se identificar, porque ele diz: olha, Fred, eu sei que esta entrevista pode custar a minha vida, mas chega de sangue nas estradas e eu quero contar tudo, eu quero abrir o jogo, o porquê de tanto acidente nas estradas com estas transportadoras. Ele diz que trabalhou mais de 10 anos, é isto, é? Mais de 10 anos como motorista de uma das transportadoras mais conhecidas aqui da nossa cidade capital. Transportadora essa que, por sinal, criou muitas mortes nas estradas. São passageiros que vão ser sacrificados. Não é possível operar na estrada. A maior parte dessas transportadoras, grandes transportadoras, para elas operarem e ter sucesso, fazer um pacto. E o resultado desse pacto é sangue nas estradas. E vou te falar mais uma coisa. Sempre que há acidente, todas as transportadoras, em menos de 1 mês ou 2 meses, eles já têm nova frota de autocarros. Não há acidente sem morte. Se houver acidentes sem morte, apenas feridos, há de haver outro acidente, nem que seja dentro de uma semana ou 2 semanas, tem que haver outro acidente até se despejar sangue. Convidou-nos para falar do segredo. Portanto, este é o segredo. Estas são as causas de muito sangue nas estradas. Nos autocarros de passageiros, porque tem uma concorrência muito renhida entre eles. Este sangue todo é por causa da concorrência. Fala-nos um pouco desse aspecto. Essa concorrência tem cada um. Vamos ver uma coisa. Nenhum dos transportadores que estudou ou sei, não, como é que se diz, fez faculdade, ou, não. Todos eles são pessoas que não tem nem outros nem 10ª classe. Não tem. Os donos das transportadoras, a maior parte? Yeah. Eu posso falar do Nhakale, posso falar do Mazenga,
Posso falar de transportadora Manning Nice, posso falar de Najee. Ok. Ninguém dessas pessoas estudou, Ok. mas estão ricos através desses pactos que fizeram. Há uma grande concorrência entre esses transportadores que mencionou. Exatamente. E eu te garanto que nem você, Fred, tens dinheiro agora, vais comprar um autocarro, você não vai trabalhar um mês. Por quê? Porque eles vão te bloquear. Porque eles vão usar até o teu autocarro para desgraçar. Isto é assim mesmo. Todos os transportadores de sul e norte, porque são duas zonas, sul e norte, não existe nenhuma transportadora nem do centro. Não existe. Todos são do norte e sul. Todos esses fizeram pactos. E para pagar isso é sangue. É sangue. Esse assunto não é brincadeira. Tudo patrão. Tudo patrão. Tudo aquele que tem frotas conhece essa magia, conhece, e aí todos usam essa magia. O que gostavas de dizer às autoridades e ao povo moçambicano? Dizer ao povo moçambicano que estamos a correr um risco. O povo moçambicano está a ser usado como um sacrifício. E as autoridades... Estamos a dizer que um transportador que talvez tem mais bombo, chapa, e está em aliança com o diabo, para o seu negócio sobreviver, ele tem que passar a derramar sangue para o diabo. Está a ver como... E muitas das vezes usamos esses meios de transporte. Você entra num chapa, numas bombas, você está como que relaxado, inocente, sem saber que porventura pode ser naquele dia em que aquele homem que entrou em aliança com o diabo é aquele dia que ele deve oferecer sangue para o seu mestre, que é o diabo. E só para você ver quão vil é este mundo, o diabo não vai pedir sangue de cabrito, nem de boi, nem de o quê. Ele quer sangue de pessoa. Meu Deus. Para se destacar, faz-me lembrar deste outro guitarrista de renome nos Estados Unidos da América, que acabou de entrar em aliança com o diabo e foi mostrado como se toca. E a partir dali, se tornou um guitarrista de renome nos Estados Unidos e fez dinheiro. E é isso que as pessoas também fazem para se destacar em tudo, em negócio, na política, até coisas um pouco assim baixas. As pessoas preferem vender as suas almas, que vale mais do que o mundo inteiro, se entrega para talvez ser um jogador de renome, para ter uma flota talvez de carro, novo lançamento, essas coisas todas, e alguns palácios, algumas mansões ali a colar. Mas de tudo isso, algum desses dias vai acabar. Sem falta vai acabar, e você vai morrer, e você vai precisar de se encontrar com Deus. Oh, como é bom entregar a sua alma ao seu Criador, porque a sua alma pertence a Ele, e Ele aguardará por toda a eternidade. Pessoas inocentes, relaxadas, talvez a pensar que daqui a alguns minutos estaremos a chegar, a avistar-se com os familiares. Num instante você é colocado como oferenda, como holocausto do diabo. Num instante você está no altar do diabo.
o seu sangue é derramado para fazer com que o negócio deste e daquele possa prosperar. Que baixeza! É preferível você ficar pobre do que oferecer alma, sangue de pessoa nas mãos do diabo. Algum desses dias você vai ver o seu erro. Porque as pessoas pensam que o que está sendo feito agora vai, desde que ninguém sabe, acabou. Não coloque isso na sua cabeça. Cada um, algum desses dias, terá que responder por aquilo que ele fez na terra. Independentemente de quem você foi na terra, você vai responder por aquilo que você fez. Se você pensou que era esperto, algum desses dias o anzol de Deus vai achar, vai apanhar. Não há esperteza neste mundo. A única esperteza que existe neste mundo é aceitar Jesus como seu Salvador pessoal. Está a ver? Mas as pessoas que aceitam Jesus como seu Salvador pessoal são tidas como, digamos, ultrapassadas, antiquadas, iletradas, não informadas, ultrapassadas, essas coisas todas. Esperteza hoje é ser bandido. Esperteza hoje é ser corrupto. Esperteza hoje é ser um cruco. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Que Deus nos livre deste maldito mundo. E às vezes quando você começa a ver, oh Senhor, quando que isso aqui vai terminar? Os males estão como que engolindo. Estavam a falar agora, antes de começar a gravar, me falou de um amigo nosso que testificamos, até viajamos para ele, viajamos com ele para um encontro fora do país, mas depois deixou a mensagem e agora perdeu a vida. E depois, o que vai valer, talvez tenha aproveitado isto, aquilo e aquilo mais, mas e depois? Ser sábio é pensar o que será depois da minha partida, quando eu deixar este mundo. Meu Deus. Ok, está a ver? Satanás estabelecendo o seu reino na terra. Esse é exatamente o que ele está fazendo. Porque deseja estabelecer o seu próprio reino como um homem de negócios que não é um cristão. Ele trabalhará cada ardil de passo para te fazer ver algo do modo errado. Se ele tem um propósito e uma ganância pessoal em te fazer isso, fazendo-te vê-lo dessa forma, ele te mostrará tudo o que possa para manter-se separado da verdade, porquanto ele tem um sentimento só para si mesmo. Não importa quão muito ele tenha que enganar o demais, tem uma ganância pessoal. Esse é o porquê Satanás tem feito isso. Ele tem trabalhado através dos ministérios para fazê-lo segundo Deus prometeu que faria. Ora, ele começou por meio de um engano religioso no Éden e tem continuado desde então, não preparando um grupo de comunistas. Os comunistas não têm que ver nada com isto. É a igreja, sim. Quem vai tentar enganar os eleitos não será os comunistas, será a igreja. E aí é onde tem de vigiar. Vê? Não são os comunistas os que enganarão os escolhidos. É a igreja a que enganará aos escolhidos. Vê? Se fosse possível. Vê? Não são os comunistas. Sabemos que eles negam a Deus. São anticristos, sim, os comunistas. Segundo o que... Veja, irmão, este mundo
só talvez para ter que colocar isto aqui. Eu não sei. Realmente as pessoas perderam a essência da humanidade. O valor digamos, não de alma, mas valor mesmo humano acabou se perdendo. E estava escutando este debate a respeito da origem, a origem desta pandemia global. O objetivo que a China teve em manufaturar esta pandemia. O objetivo é precisamente para fazer com que as economias do mundo, todas elas possam ir para baixo, porque não estamos a trabalhar, não é? Não há nenhuma nação que está a trabalhar a todo gás, mas eles estão a trabalhar. O objetivo deles de propagar esta doença mortífera, diabólica, é precisamente para fazer com que as economias, tais como a economia americana, a alemã e o resto, possa parar, para que eles continuem a subir para se destacar como o país mais rico do mundo. Mas veja quantas pessoas que eles preferiram matar para alcançar esta posição. E é o homem que fez isto. Qual é a culpa mesmo? Se fosse para trazer este indivíduo no tribunal e tentar lhe julgar por causa das pessoas que morreram por causa de coronavírus, quantos anos mesmo essa pessoa poderia ser dado de prisão? Imagine, estamos a falar onde se morre não sei quantos milhares de pessoas. Se matar umas 2, 3 pessoas, já você é dado um tempo que talvez a sua vida não dá para cumprir. Todas essas pessoas que foram mortas, está a ver? Esses estão a matar da maneira dele por causa da economia, para ocupar o primeiro lugar no mundo como o país mais rico. E quantas pessoas eles estão a oferecer nas mãos do diabo para eles ocupar essa posição? Há de ver que é o mesmo espírito aqui, com esses aqui que se acidentam, com esses aqui que têm que matar pessoas. Qual é a diferença? E você chega a um ponto de ver quão maldito, quão incerto, quão este mundo não dá para se viver. Este mundo, dizia a alguns jovens que, senhores, vocês, irmãos, viveram num tempo em que o mundo já não dá para se viver. Este mundo, uma vez, houve um tempo que estava bom. Os males não eram assim tão bruscos, eminentes. Pessoas podiam pecar e ainda continuar por um tempinho sem que alguma coisa lhes acontecesse. Eu lembro naqueles dias, essas vadias, prostitutas, que faziam o serviço de esses trabalhadores de sexo. Fazia aquele trabalho através a partir dos seus 18 anos até 60 e tal anos, até reformar, chegar a um ponto em que os homens já não iam lá porque ela está caduca. Mas ainda em vida, saudável, sem apanhar nenhuma doença.
Mas hoje, uma ou duas mulheres, uma falha, uma ou duas ou três mulheres, não vai escapar de ser mordido. O mundo está a continuar cada vez mais Mendonha. Eu não sei que pessoa que ainda almeja que isto aqui continue. Para mim, se fosse para votar, eu podia votar que isso aqui termine. Porque isso aqui já não é lugar que dá para se viver. Este mundo não dá para se viver. É verdade. Ok. Vamos continuar. Está a ver? Agora, ele começou por meio de um engano religioso sinjali. Não são os comunistas que vão, embora aqui são terríveis, são perigosos. Sabemos que eles negam a Deus, são anticristo. Segundo, em princípio, porém, eles não são o anticristo. Está a ver? Ele diz que são anticristo, todavia não são anticristo. Não são anticristo propriamente dito, aquele que vai enganar o mundo inteiro. Sim, são anticristo porque são anti-contra, mas não anticristo, aquele que vai enganar o mundo inteiro. Sim. Seguro que o são, em princípio, porém, eles não são anticristo. O anticristo é religioso, muito religioso, e pode citar a escritura e fazê-la ver tão singela, como Satanás fez ali atrás no princípio. Ele citou tudo. Deus tem dito, não comereis de toda árvore no jardim. Vê? Satanás citou isso, não comereis de toda árvore do jardim. Ela disse, sim, podemos comer de todas as árvores do jardim, mas há uma árvore no meio do jardim que Deus tem dito para não comermos dela, nem mesmo tocá-la, porque no dia em que fizermos, nesse dia morreremos. Ele disse, seguramente não morrereis. Mas deixa-me mostrar-lhe a razão porque Deus porque Deus disse isto. É porque, vê? Agora, o que ele citou era verdade. Vê vocês? Ele disse, vos abrirá os olhos e vos fará conhecer o bem e o mal. Pois serei como Deus e poderei vê-lo. Podeis fazê-lo. Isso é exatamente o que ele quer fazer. E essa é a mesma coisa que está tratando de fazer hoje. Tem sido um engano religioso desde o próprio princípio no Éden. E o tem sido desde então. No tempo de Adão foi um engano. No tempo de Noé foi um engano. No tempo de Jesus foi o mesmo engano. E agora é o mesmo. A mesma forma, o engano religioso. Agora, notaremos a terra quando Deus a tinha sob o seu controle. Meu Deus, vamos olhar nesta parte aqui que tanto gosto. Agora, notaremos a terra quando Deus já tinha sob o seu controle. Sim, porque houve um tempo em que a terra estava sob o controle de Deus. E hoje em dia, a terra não está sob o controle de Deus. E as pessoas pensam que a terra está sob o controle de Deus. Não é isso, meu irmão. Todavia está a chegar um tempo em que Deus tomará o controle. Por enquanto, o mundo é jardim satânico, é jardim de Satanás. São as obras diabólicas, tudo que nós temos. Ainda vamos mostrar. É aqui onde as pessoas estão como que equivocadas, pensam que tudo que nós temos é Deus que estabeleceu este governo, aquele governo, naquele país, o que. Não é isso, não é isso.
E temos também o engano religioso, pessoas que talvez deviam ter visão, que sabem, que deviam saber como as coisas são, também já foram enganadas e acabam também enganar. Portanto, vamos notar quando o mundo estava ainda sob o controle de Deus. Notaremos a Terra quando Deus já tinha sob o seu controle. Ele a pôs em órbita, a pôs a funcionar. Ele a fez toda, até vencer o controle. Agora, comparemos isso com depois de Satanás já tomarem seu controle. Agora, tomou a Deus 6.000 anos. Não tomou a ele esse tempo, porém, ele tardou esse tempo, 6.000 anos. Porque nos foi ensinado que um dia no céu é 1.000 anos na terra. Foram 6.000 anos, ou 6 dias em que Deus construiu a terra. Só foram 6.000 anos que Deus estava expressando-se através da sua criação. Criando, colocando as coisas que seriam tão úteis para este casal, seus filhos, que depois estariam aqui na terra. Talvez é aqui onde eu estava a ver uma coisa aqui muito engraçada a respeito dos nossos irmãos, aqueles que guardam o sétimo dia. Uma coisa muito bonita aqui que talvez eu gostaria de ler para vocês no livro de Levítico 25. Falou mais o Senhor a Moisés no monte de Sinai, dizendo: fala aos filhos de Israel e dize-lhes: quando tiverdes entrado na terra que eu vos dou, então a terra guardará um sábado ao Senhor. Só quando os filhos de Israel entraram na terra prometida, não era simplesmente pessoas que guardavam o dia de sábado. A terra também que eles viviam tinha que guardar, tinha também seu sábado, tinha também o seu descanso. Fora do descanso que as pessoas faziam no sétimo dia em que eles tinham que descansar, a terra também tinha o seu descanso. É o que Deus está a falar aqui. Por isso, as pessoas pensam que é tudo o que se precisa guardar o sétimo dia. É uma aliança com Deus. Mas isso é uma sombra que Deus havia dado a Israel. As pessoas guardavam o sétimo dia e a terra guardava o sétimo ano. Agora, se você guarda o sétimo dia, eu não sei se onde você habita, vai a sua terra, ou digamos, a sua machamba, vai guardar também o sétimo ano? Ou o sétimo ano do serviço você vai deixar de trabalhar? Ou o seu serviço também vai guardar o sétimo ano? Está aqui, eu vou continuar a ler. E ele diz: 6 anos semeará a tua terra, 6 anos poderás a tua vinha, e colherá a sua novidade. Porém, ao sétimo ano haverá sábado de descanso para a terra. As próprias árvores, estamos a falar de mangueiras, podiam colher 6 anos de colheita. No sétimo ano a mangueira não devia ser colhida. Eu não sei se os nossos irmãos sabatarianos ainda fazem isso nas suas machambas. Porque não deve só fazer você, a sua terra também onde você vive, a sua machamba, a sua árvore também deve ter seu sábado, que é o sétimo ano. Essas coisas é só simplesmente fazer, eram sombras. É ali onde o diabo entra e as pessoas acabam a adorar dia, como se fosse Deus, nem pode comprar gasolina, nem pode comprar comida.
E as pessoas estão naquilo, e Paulo tentou dizer, senhores, não haja ninguém que lhes julgue a respeito dos dias ou dos sábados, que é o 7º dia, porque essas coisas são sombra de coisas futuras. Mas o diabo luta para ainda levar as pessoas de volta para guardar o sábado, além de deixar as pessoas para entrar no sábado, que é o batismo do Espírito Santo hoje. Ele não quer ver você entrar nisto. Guardar sábado, coisa passada, guarde. Ele sabe que pode guardar, mas você não vai em nenhum lado. Como aqueles que dizem que porco não se come. Deixa de comer porco, mas vai comer prostituta. Está a ver? Ok. Quero ainda entrar por alguns minutos aqui. E ele diz, tem sido um engano religioso desde o próprio princípio no Éden. E o tem sido desde então. No tempo de Adão foi um engano. No tempo de Noé foi um engano. No tempo de Jesus foi o mesmo. E agora é o mesmo. A mesma forma, o engano religioso. Agora, ok. Voltei um pouco para trás. Estou no 33. Agora, tomou a Deus 6.000 anos. Não tomou a ele esse tempo, porém ele tardou esse tempo, 6.000 anos, porque nos foi ensinado que um dia no céu é 1.000 anos na terra. E foram 6.000 anos, ou 6 dias em que Deus construiu a terra. Agora, tomou Deus 6.000 anos para estabelecê-la, semeá-la com boa semente. E produziu tudo segundo o seu gênero. Todas as sementes eram boas. Assim devia produzir segundo o seu gênero. Deus tomou 6 anos. Que é a mesma coisa, quando ele diz 6 anos, 6.000 anos. Finalmente, quando ele teve tudo feito, e finalmente chegamos com sua sede na terra, num formoso lugar que está ao leste do Éden, chamado o Jardim do Éden. No Egito, justamente ao extremo leste do jardim, estava a sede. E sobre toda a situação, e ele pôs seu filho e esposa de seu filho sobre tudo isso. Isso é certo. Isso é que Deus fez. Ele os pôs em pleno controle. Ele podia falar aos ventos. Estamos a falar de Adão. Os seus filhos, né? Ele os pôs em pleno controle. Eles podiam falar aos ventos, e os mesmos cessariam de soprar. Falaria a árvore, e esta se moveria daqui para lá. E o leão e o lobo comiam juntos, e o cordeiro se deitava com eles. Não havia maldade. Quando Deus a tinha sobre o seu controle, era paz perfeita, harmonia perfeita, tudo em perfeição. Note, ele tinha seu mundo, ele o tinha em operação, tinha tudo funcionando, todos comendo vegetação, nada podia morrer, nada para ser arruinado, nada para ser danificado, nada. Tudo era exatamente perfeito. E, sobretudo, ele colocou seus amados filhos, seu filho e sua filha, e um esposo e uma esposa para controlar. Estamos a falar agora, Deus estava tão satisfeito e repousou de toda a sua obra no 7º dia e abençoou este 7º dia para si, o sábado, porque Deus o inspecionou completamente depois de haver estado 6.000 anos moldando e preparando, fazendo vir a existência. E levantou as montanhas e fez os vulcões e empurrou para cima as montanhas e as coisas que havia tido lugar nas erupções. Os secou e as arrumou na forma que ele as tinha. E foi um formoso lugar.
Este era o jardim de Deus, antes de ser o jardim satânico. Não há nada semelhante. Os grandes paraísos, os grandiosos paraísos de Deus, os grandes dinossauros e qualquer coisa mais, arrastando-se através disto. E os grandes animais, não havia maldades nele. Eram tão mansos como um gatinho. Não tinha absolutamente nada, nenhuma enfermidade, nenhuma tristeza, nenhum germe de enfermidade da terra. Oh, que lugar! As grandes aves saltavam de árvore para árvore, e Adão lhes podia chamar por nome, e voavam sobre seus ombros, arrulhando para ele. Oh, que maravilhoso lugar tinha Deus! Meu Deus, que coisa bonita! Tudo em harmonia. Mas quando o diabo tomou o controle, porque realmente o diabo acabou tomando o controle quando Adão e Eva receberam a ideia que o diabo trouxe, o engano. Foi dali que o diabo tomou o controle. Como acabamos de citar aqui, Adão podia dizer uma árvore, a árvore sai dali, vai parar, vai se estacionar ali ou parar ali, e a árvore saía e ia naquele lugar. Mas hoje é preciso escavar. O diabo entrou agora aqui com a mecânica. Sim, isso já não se usa a palavra, o poder da palavra foi perdido. Porque Adão fazia tudo pela palavra. Aquela harmonia que existia entre Adão e os animais ferozes, estamos a falar de leão e esses animais todos, havia paz. Porque Adão ainda estava guardando a palavra consigo. Mas quando Adão perdeu a palavra, ele também acabou perdendo este poder espiritual de falar as coisas e acontecerem. E agora começou, o diabo trouxe já maquinaria, se é para remover uma montanha, colocar explosões aí, bum! Não é isso que acontece aqui nas Minas? Mas se fosse Adão em cena, era só a questão de falar a palavra. Tudo operava de uma maneira harmoniosa. Não havia doenças. Essas coisas todas que nós estamos a encarar, o diabo transformou esse nosso jardim para ser um jardim feroz, onde há todo tipo de males. E agora as pessoas levam os animais para esses parques, tentam lhes estudar, lhes encantar para ver se pode ainda viver com eles e essas coisas todas. Tudo isso está acontecendo porque o homem perdeu o poder que Deus já havia o dado para controlar. Porque a verdade, o homem foi colocado aqui na terra para controlar tudo que Deus já havia colocado aqui na terra. Por isso, irmão, quando a gente tornamos cristãos, temos direito de controlar situações. Por isso, a Bíblia diz que em meu nome expulsarão demônio, colocarão mão nos doentes, os doentes ficarão curados. É o homem de volta para controlar situações. Você, irmão, você, irmã, pode controlar a situação. Se o homem pudesse voltar, despertar, para saber que a palavra de Deus é mais poderosa do que uma máquina que tira uma árvore ou que destrói. Por isso Jesus disse, se alguém não duvidar e dizer, montanha ergue-te, a montanha vai sair daquele lugar.
Mas o diabo é mecânico, traz escavadores, traz isto, tudo é destruir, tudo é barulho, tudo é empura. Mas as coisas de Deus são feitas em harmonia suave, dentro da mansidade. E eu posso ver naquele momento, antes deste jardim ser tomado nas mãos do diabo, e porque o diabo acabou tomando, e ele esteve a construir o seu jardim durante esses 6.000 anos todos. Mas da mesmíssima maneira que Deus fez 6.000 anos mais tarde, foi tomado, o diabo também foi fazendo o seu jardim. Estamos aqui nas vésperas, na margem, em que o diabo também vai ser arrancado, para que Deus traga de volta aquele jardim que uma vez estava aqui na terra. Por isso a Bíblia diz que Elias virá e restaurará todas as coisas. No tempo da pregação da mensagem de Elias, estaremos precisamente na margem em que aquela condição que Adão perdeu estaria prestes a ser devolvido de novo para os filhos de Adão. O que estamos a fazer, irmão? O que devemos fazer? O que devemos fazer? Devemos nos preparar para voltarmos para o tempo em que o jardim estava nas mãos de Deus. E esse tempo está aproximando. E há um povo que está se preparando para isso. Por isso, irmão, não esqueça, não perca essa visão de saber que estamos nos preparando para tornarmos a voltar para aquele jardim que estava sob o controle de Deus. Se o jardim estava sob o controle de Deus, a vida de Adão e Eva também estava sob o controle de Deus. Por isso, as nossas vidas devem estar sob o controle de Deus. Estamos a dizer, viver por toda a palavra que sair da boca de Deus. Mover-se somente quando você tiver uma escritura que lhe apoia para aquela ação. Independentemente do que você faz, tenha autorização de uma escritura. Se você não tem uma escritura que lhe autoriza para agir, fica parado até que Deus lhe dê uma escritura para avançar. É tempo de entregar as nossas vidas cada vez mais, para que Ele nos controle da maneira que tinha controle sobre o jardim de Éden, antes de Satanás o tomar. Inclinemos as nossas cabeças. Haveria alguém que diz: aqui estou, Senhor. Aquele Deus que tinha o jardim de Éden sobre o seu controle. E quando estava sobre o seu controle, havia paz, havia harmonia, havia concordância. Senhor, tome também controle sobre a minha vida. Que aquela paz que reinava no jardim possa também reinar na minha vida. Me ajude, Senhor, a levantar e controlar as situações que estão ao meu redor. Porque entendo que o homem foi criado para controlar como um pequeno Deus. E quando você é salvo, é levado de volta, redimido, trazido de volta para aquele poder de controlar. Ó Pai Santo, o Deus que havia feito essas coisas todas em concordância. Senhor, e nos ajude também nesta hora final, neste momento que estamos na reta final. A reta final, ó Deus, prestes aquela restauração. O tempo em que aquele
jardim de Éden que foi perdido pelo nosso pai Adão e Eva e caiu nas mãos do diabo, está quase a ser devolvido. E aquele jardim estava sob o seu controle. Senhor, queremos também que as nossas vidas estejam sob o seu controle, de tal modo que não possamos agir sem que tenhamos autorização, Pai Santo, da sua palavra. Se não temos alguma escritura para nos autorizar, para fazermos alguma ação, que possamos parar antes que o diabo nos induza, como os nossos pais agiram sem escritura, ou a escritura foi aumentada, acrescentada, torcida, e eles pensaram que era tudo e agiram e precipitaram a humanidade toda ela. E hoje em dia o diabo está a fazer e desfazer. Oh Senhor, livre-nos desta geração pecaminosa e perversa. Ajuda, Senhor, o seu povo em todo lado. Enquanto que, ó Pai, vamos vigiando, esperando por aquele dia da grande libertação. Senhor, coloque as nossas vidas em tuas mãos. Cura as nossas enfermidades, Senhor. Coloque um muro de fogo ao redor da sua herança, a menina de olho de Deus. Tu que disseste que um pouco o mundo não me verá, mas vós me vereis. Que, Senhor, possamos te ver, possamos ter a fé que devemos ter, a fé do arrebatamento. Possamos saber que fomos restaurados para controlar situações. Não sermos controlados com situações, mas nós mesmos controlando pela palavra. Ensina-nos, ó Pai, nos ajude, nos coloque onde devemos estar para sermos o que devemos ser. Abençoa o seu povo, Senhor, em todo lado. Tenha pena de nós. Queremos estar prontos para aquele dia, ó Pai. Senhor, como aquela menina que estava vigiando, queremos vigiar, e certamente ela contava cada dia com a ansiedade de se encontrar com seu namorado. Essa ansiedade, Senhor, que desejamos em nossos corações, ansiando pelo arrebatamento naquele dia que havemos de nos encontrar com o nosso bondoso Senhor, onde as enfermidades não poderão entrar, onde as guerras não poderão entrar, onde sofrimento não poderá, onde padecer necessidade não vai se ouvir. Até lá, Senhor, mantenha-nos em vida, mantenha-nos saudáveis, mantenha-nos caminhando. Não queremos ser atrapalhados neste momento, Senhor, em que estamos desprovidos de culto. Não queremos esquecer, queremos caminhar cada vez mais ao pé de Ti, como Enoque que andou com Deus. Que cada um que está nos ouvindo neste momento tenha esta graça de andar com Deus. Senhor, se algum pecador, porventura, não teve graça de nos ouvir, trate, Senhor, com seu coração, para que ele também se arrependa, deixa o mundo, deixa este jardim do diabo e se prepare para o novo jardim que agora será estabelecido aqui na terra. Senhor, nos encomendamos nas tuas mãos. Esteja conosco. Te peço, Pai, por essas bênçãos a favor de cada um que nos ouve. Em nome do Senhor Jesus Cristo, peço para a tua glória. Amém. No céu não entra pecado, fadiga, tristeza e nem dor. Não há coração quebrantado, pois todos são cheios de amor. As nuvens da vida terrestre não podem a glória ofuscar.
da qual poderei desfrutar. Irei eu pra linda cidade, Jesus me dará um lugar, com os crentes de todas as idades, a Deus hei de sempre louvar. Do céu tenho muita saudade, das glórias que lá hei de ver. Oh, que gozo vou ter quando eu ver meu Senhor rodeado de grande esplendor. Pagar não é necessário a casa que lá hei de ter, o meu eternal vestuário no céu nunca vai se romper. As nuvens terrestres não cessam, da qual poderei desfrutar. Irei eu pra linda cidade, Jesus me dará um lugar, com os crentes de todas as idades, a Deus hei de sempre louvar. Do céu tenho muita saudade, das glórias que lá hei de ver. Oh, que gozo vou ter quando eu ver meu Senhor rodeado de grande esplendor. No céu o luto é banido, enterros não hão de passar, sepulcro jamais sou erguido, lá mortos não vou encontrar. Os velhos serão transformados, mudados nós vamos ficar, aos astros por Deus espalhados, no céu para sempre brilhar. Irei eu pra linda cidade, Jesus me dará um lugar, com os crentes de todas as idades, a Deus hei de sempre louvar. No céu tenho muitas saudades, das glórias que lá hei de ver. Oh, que gozo vou ter quando eu ver meu Senhor rodeado de grande esplendor. Oh, que gozo vou ter quando eu ver meu Senhor rodeado de grande esplendor. Sempre cantou. Basta esses seis.